Oi, oi, tudo bem com vocês? Vamos agora continuar, né, o que iniciamos ontem, falando sobre as ferramentas da qualidade, né? Entendendo e aplicando na melhoria dos processos de laboratório. Então, chegamos a falar sobre uma das ferramentas, que foi o programa 5S, né? Com todas as 5 palavras em japonês. Em seguida, falamos do brainstorming, né? Que seria a tempestade, né? A chuva de ideias. E agora a gente vai dar continuidade às outras ferramentas. Então, uma outra ferramenta é o ciclo PDCA, também muito conhecido, né? O ciclo PDCA, portanto, né, o chamado ciclo de Deming, é uma ferramenta gerencial que permite o controle do processo. Então, esse ciclo PDCA é amplamente aplicado para o controle eficaz e confiável de atividades de uma organização, né, principalmente aquelas atividades que são relacionadas às melhorias, possibilitando, mais uma vez, né, assim como todas as ferramentas que a gente vem tratando, possibilita a padronização nas informações do controle de qualidade. E o que mais importa também é isso daqui, né? A diminuição dos erros nas análises, né? Então, a gente precisa entender que todas essas ferramentas são utilizadas com essa intenção, né? Com esse objetivo de diminuir a probabilidade dos erros, né? Bom, o que significa o PDCA? Então, vem de esse P, né, vem de plan, esse plan vem de planejar, o do é D, né, do executar, o C vem de check, que é verificar, e o A vem de act, que significa agir, né. Então, agora, gente, esse ciclo PDCA são as iniciais das siglas, né, em inglês, tá? Então, onde o P significa esse plan, planejar, do, executar, check, verificar e act, agir, né? Então, isso é o famoso ciclo PDCA, certo? Que a gente vai falar um pouquinho melhor agora. Então, o P, que é esse plan, né? Serve para estabelecer um plano com base nas diretrizes ou políticas da empresa, né? Então, nós falamos lá atrás que toda empresa precisa ter a sua política, precisa ter a sua diretriz, né? Então, para que isso seja cumprido, né, realmente, então tem essa política precisa ser elaborada, né, e planejada, então, né? Então, a primeira parte é isso. A boa elaboração do plano evita falhas e perdas de tempo desnecessárias nas próximas fases do ciclo, até porque os próximos passos serão executar esse planejamento, esse plano, né? Então, a partir do momento que esse plano for bem planejado, as outras fases do ciclo serão também. Do, que seria executar, né? O plano, que consiste no treinamento dos envolvidos no método a ser empregado e a coleta de dados para posterior análise, né? Então, após o planejamento, eu preciso executar aquilo que eu planejei. A terceira etapa seria o check, que seria a parte de analisar, checar, né? Analisar ou verificar resultados alcançados e dados coletados. Então, eu planejei, eu executei e agora eu preciso analisar, né, aquilo que eu executei. Então, são feitas análises estatísticas dos dados e verificação dos itens de controle. Nessa fase podem ser detectados erros ou falhas. Então, pessoal, acho que a gente tá conseguindo ver que eles são interdependentes, né? A partir do momento que o planejamento ele não foi bem estabelecido, a execução também não vai ser, os dados, o cheque, né, piorou e as ações corretivas pode ser que não aconteçam. Então, o ACT, né, que seria a realização dessas ações corretivas, a partir do momento que houve um erro lá atrás, tudo vai sair errado aqui para frente, tá? Então, aqui é interessante para a gente passar a entender que essas fases
são dependentes umas das outras, porque a partir do momento que uma sai errada, que no caso é um efeito dominó, né? Aqui começa errado, aqui termina errado, tá? Agora, se aqui começa certo, aqui também termina certo, tudo bem? Então, planejar, executar, analisar e agir, né? Então, aqui o PDCA, né? Então, com a sua ordem, planeja, desenvolve, checa e age, ok? Tranquilo, né? O PDCA é um ciclo, como nós estamos vendo, e, portanto, deve rodar continuamente. Para que rode de maneira eficaz, todas as fases devem acontecer, né? Então, obviamente, não tem como eu planejar e já checar sem desenvolver, sem executar, né? Então, tudo por isso é um ciclo, né? A supressão de uma fase causa prejuízos ao processo como um todo, que foi o que eu disse lá atrás para vocês. Se uma fase não sai da maneira devida, as outras como um todo também sofrerão danos. E todo o processo. Quando implementado corretamente esse ciclo PDCA, um verdadeiro processo de melhoria contínua se instala na empresa, né? Então, assim, tudo bem, isso deve ser realmente implantado, mas não adianta nada implementar se não fazer da maneira correta também, né? Então, além de implementado corretamente, é ser praticado da maneira correta. Tá? Então, ao implementar o ciclo PDCA, portanto, evite fazer sem planejar, que foi o que eu disse agora, executar sem ter feito planejamento, ou planejar e não executar. Evite definir as metas e não definir os métodos, né? Então, nós precisamos melhorar a liberação dos laudos, né? Agilizar a liberação dos laudos do laboratório. Mas de que maneira eu vou agilizar essa liberação? Então, quais os métodos para atingir isso? Evite definir metas e não preparar o pessoal para executar, não adianta nada, né, pessoal? Eu tenho essa meta definida, mas o meu pessoal não está treinado. Fazer e não checar, planejar, fazer, checar e não agir corretamente e parar após uma volta, né? Porque se você começou, você tem que continuar. Não adianta nada você fazer uma vez e não continuar, tá? É que aí a gente vai estar fazendo algo só por fazer, digamos assim. Certo? Esse, portanto, é o ciclo PDCA. Tranquilo? Outra ferramenta é o 5W2H, né, que também é tranquila. Essa ferramenta é para estruturar um cronograma de execução e, identifica tarefas, ações e outros aspectos necessários para executar um trabalho. E as informações são inseridas num quadro, que é o chamado quadro plano de ação, que talvez seja o instrumento mais utilizado na previsão e registro de ações para um desenvolvimento de melhoria, né? Então, olha só, esse ciclo W2H, por que é chamado assim, né? Então, porque a gente vai ver aqui os 5 Ws, né? Então, what, o que, né? Então, é o objetivo ou a meta. Why, então, por quê, né? O que é o motivo ou benefício. When, who, perdão, né? Que é quem, que é o responsável por aquilo. How much, ou seja, quanto vai custar, né? How, que é como, né? Vou desenvolver aquilo. When, que é quando, a data ou o cronograma. E where, que é onde, né? Então, o local ou departamento que será realizado. Então, o 5W2H tá lá. Isso deve basicamente a simplicidade de preenchimento, necessidade de poucos dados para gestão, é feito a partir de texto não requerendo nenhum software, o que facilita, e de fácil entendimento dos dados. As desvantagens ficam por conta da difícil visualização das tarefas no tempo, né, e eventual problema que pode acontecer. Então, a gente chama de 5W2H por conta disso daqui. Então, eu tenho esses 5 Ws envolvidos, que é o que, porquê, quem, quanto, como, quando e onde tudo aquilo será feito. What, né? Então, o que? Questiona-se o que será feito e qual o objetivo, né? Depende do que o laboratório deseja trabalhar. Quais as etapas para cumprir esse objetivo? O que eu preciso fazer em cada etapa? E se essas etapas estão completas em uma ordem lógica e sequencial ou não, né? Então, isso que eu vou avaliar o que eu vou avaliar, né? O que eu vou fazer, né?
Em seguida, eu preciso quem, né? Quem poderá executá-lo de uma melhor maneira, né? Ou seja, quem é mais conveniente de executar essa etapa? Existe alguém mais capacitado para realizá-la, né? Então, quem é a pessoa indicada para realizar tal etapa, tá? Então, esse quem é muito simples a gente entender, né? Que eu preciso de alguém para realizar esse tipo de ferramenta, né? When, ou seja, quando, né? Qual a sequência do processo? Quando se deve realizar essa etapa? Ah, peraí. A gente vai começar a testagem de uma nova vacina. Ah, vai começar? Vai começar. Quem é? Então, o que vai ser testado? A vacina, né? Com qual objetivo? Desenvolver, né, uma resposta imunológica, né, contra a Covid-19, uma vacina contra a Covid-19. Quem vai executar essa vacina, né? Então, quem é que pode executá-la, tentar fazer essa vacina de uma melhor maneira? Certo, fulano. E quando? Quando é que nós vamos começar a realizar essa vacina? A começar a testar essa vacina, né? Então, é o quando, certo? Agora, onde? Onde é que essa testagem será feita? Será feita no Brasil, né? O Brasil é que vai desenvolver a vacina para a Covid-19. Tomara, né, pessoal? Tomara, mas não sei não. Tô achando que outros países vão sair na frente. Mas enfim. Então, onde, né? Então, qual o local da execução de cada atividade e as pessoas que poderão realizá-la? Seria mais fácil executá-la em outro local, que às vezes contenha mais recursos, né? Ou não? E why, né? Por quê? Questiona-se a validade de cada etapa do processo. Então nós vimos que a vacina, né, foi testada lá no Reino Unido, sei lá, né, no Reino Unido, e a vacina, essa fase, a vacina lá não deu certo, né? Então, peraí, por quê, né? Porque será que isso validou ou não, né? Então, questiona-se a validade de cada etapa do processo. Se a resposta for negativa, ela deve ser eliminada. É indispensável essa etapa, né? Ou se, é uma pergunta, né? Por que fazer isso? É indispensável ou não? Constitui uma necessidade absoluta? Pode influenciar no resultado final, né? How? Como, né? Como essa testagem da vacina será feita? Ou seja, qual é a metodologia que será proposta? A vacina será feita assim, assim, assado, através de um vírus inativo, né? Atenuado, né? Assim, assim, assado, tá? Então, como será executada cada etapa? Pode ser essa etapa pode ser dividida em outras ou não. Então, how? Esse como é a metodologia que será empregada. How much, né? Peraí, para fazer tudo isso, para cumprir essa metodologia, quanto, né? Cash. Quanto eu vou precisar de gastar, né? Então, a quantidade a ser realizada, a quantidade contratada é suficiente e quanto será investido nesse processo. Porque a gente sabe que para ter qualidade precisa de gasto, tempo, precisa de dinheiro, né? Então, é isso que a gente está falando. Então, são esses os 5 porquês que a gente geralmente faz, né? Certo? Então, o que, quem, quando, onde, porquê e como, né? E quanto, tá? Que geralmente a gente avalia. Então, como nós falamos, elaborar um plano de ação é necessário. Então, como se, né? Se eu tivesse que colocar todas essas perguntas, né? A serem respondidas, tá? Então, responsável geral por ele, qual é a ação que será realizada e o que, por que, quem, quando, onde, como e quanto vai gastar para fazer isso. E aqui, mais uma vez, com um exemplozinho aí para vocês verem, tá? As ações que foram tomadas, né? Olha lá, se com o status está concluído ou atrasado, se está em andamento, se foi finalizado, né? É bem interessante esse plano de ação. E as recomendações, né? Que são escolher os responsáveis depois de definir as tarefas para evitar reações como fuga ou como questionamentos. Podem existir várias formas de atingir o mesmo resultado, só inserir tarefas aceitas pelo grupo. Não adianta colocar responsabilidades não aceitas, que aí também não convém, né? Procurar distribuir tarefas
E para efeito de simplificação, podem ser omitidas informações como onde ou porquê. Mas o melhor plano de ação é quando eu utilizo de todos eles, né? Certo? Eu vou só sublinhar aqui para vocês verem, né? 1, 2, o terceiro, né? Que é o quando. O quarto, que é o onde. E o quinto, que é o porquê. Aí vem H, que é o how, e o how much, certo? Então, por isso, 5W2Hs. Tranquilo até aqui? Bom, então, vamos para mais uma ferramenta da qualidade, que é o fluxograma. Né? Fluxograma bem conhecido, né? A gente mesmo faz fluxograma, né, pessoal? Então, o fluxograma é uma representação gráfica de diversas etapas que constituem um determinado processo. Apresenta uma visão global do processo e permite visualizar várias etapas desse processo que serão relacionadas entre si. Por exemplo, né, isso aqui é um fluxogramazinho, né? Que ele dá como exemplo. Esse aqui é um outro fluxograma também, né, que a gente utiliza mais, mas esse aqui a gente utiliza muito, né, pessoal? Então, um exemplo aqui de um teste rápido, a gente poderia até fazer isso com a COVID, né? Então, a partir do momento que eu estou destrinchando, né, os resultados, se for reagente, realiza isso, depois aquilo e tudo mais, né? Se não for reagente, né, enfim. Isso é um exemplo de um fluxograma, né? Então, fluxograma para diagnóstico com testes rápidos. É um tipo de ferramenta muito utilizada, né? Então, aí. Coloquei aqui para vocês, então, de que maneira é feito um fluxograma, né? Quando eu vou ligando um com o outro, né? Fazendo essas correlações. Aqui mais uma vez, né? Uma correlação sendo feita com a outra, tá? Então, é um método gráfico, como a gente pode perceber, que procura facilitar a análise dos dados. E como facilita, né? Informações, temas completos. Fluxograma representa com racionalidade, lógica, clareza, a síntese de rotinas ou procedimentos em que estejam envolvidos documentos, informações recebidas, processadas e emitidas, bem como seus responsáveis. Até porque, quando eu organizo dessa maneira, é como se eu fosse seguindo aqui todas as... Não é uma setinha, né? Mas todos esses, né? Esses detalhezinhos aí. Então, por isso que a gente fala que facilita a análise dos dados, né? Que é que nem o fluxograma que a gente viu aqui agora, né? Se estou vendo que se for reagente, eu realizo imediatamente teste rápido. Se esse teste rápido for validado, eu interpreto. Se o resultado for não reagente, né? Então, assim, eu sei o que eu devo seguir, então tá me facilitando, né? Bom, esse fluxograma é usado quando nós desejamos descrever um processo que já existe, né? Projetar um novo processo, como por exemplo o da COVID, diagnóstico da COVID, identificar desvios no processo, porque a partir dele eu consigo ver, né? Falou, opa, peraí, né? Ali não é por aí, deve ser seguido não. E oferecer aos membros da equipe pontos de referência comum, padronizando a interpretação do processo, né? Então eu padronizo, né? Porque se der assim, a gente conduz assado, né? Se não der assado, a gente conduz assim, né? Então, de certa maneira, eu estou padronizando este processo, né? Para que todo mundo siga o que está constando ali naquele fluxograma. Ele é usado quando se deseja mostrar aos funcionários a importância do seu papel, além de mostrar todas ou maior parte das etapas de um processo e auxiliar no treinamento de funcionários, né? Aquele exemplo lá que a gente viu é para auxiliar no treinamento, né? Porque, de certa maneira, o funcionário olha ali e ele se guia, né? Como devemos fazer um fluxograma? Primeira etapa, definir a simbologia a ser adotada. Eu quero... Deixa eu pegar aqui. Eu quero colocar símbolo, sim, como tá. Esse é retângulo e bola, né? Retângulo e círculo. Tudo bem. Não, a simbologia eu quero
losango e bolinha, né? Então, primeiro ponto é definir que símbolo eu vou utilizar, né? Tranquilo. Segundo, definir a aplicação pretendida. Eu quero fazer um fluxograma de coleta, por exemplo, né? De que o profissional olhe e que ele saiba ser conduzido, né? De coleta. Beleza, você definiu a aplicação. Terceiro, identificar o início e o fim do processo. Começa aqui, termina aqui. Quarto, identificar passo a passo cada etapa do processo, né? Então, primeiro, segundo, terceiro, quarto, e assim a gente vai seguindo. E o quinto, analisar o fluxograma, né? Que eu tenho que ler e entender, analisar. Então, essas são as 5 etapas de como realizar um fluxograma. E claro, né? Eu vou querer que vocês façam um fluxograma para mim, né? Então, vocês vão... Imagina, vão escolher algum tipo aí de reação, de diagnóstico, algo que vocês queiram, para fazer um fluxograma desse para mim. Tudo bem? Pode ser no caderno, tá? Pode fazer escrito no caderno e tirar uma foto e anexar essa imagem na plataforma, tá? Vocês podem escolher. Por exemplo, aqui está o diagnóstico com testes rápidos, né? Eu não quero que todo mundo faça diagnósticos com o mesmo teste rápido. Pode escolher vários diferentes, tá? Mas tem que diferenciar. Covid, HIV, o que vocês podem escolher. Pode ser teste rápido, pode ser qualquer outra coisa. Coleta, que vocês preferirem, tá? Vamos lá. Então, erros comuns que devem ser evitados ao se elaborar um fluxograma. Então, no estudo inicial, reconhecer a situação, construir um fluxograma diferente da realidade. A falta de clareza, obviamente, deve ser evitada, porque se eu não entendo, não sei nem onde começa, onde termina. Nível excessivo de detalhamento, então não se pode colocar muita coisa, né? Então, vocês podem ver aqui, ó, são frases bem curtas e que eu leio e já papum. E utilizar simbologia inadequada, a gente tem que padronizar. Então, se eu escolher retângulo e losango, então é só retângulo e losango, né? Não vai fazer mais aqui bola, quadrado e triângulo, enfim, tá? Senão fica muito carnavalesco, né? Tudo bem quanto ao fluxograma? Bom, o próximo é o histograma, que a gente vê muito nos hemogramas, né? Os histogramas. É bem visto, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês o exemplo de um fluxograma, um histograma, perdão. Um histograma de um presente num hemograma. Vamos ver se a gente encontra aqui. Esses aqui, né? Vou pegar qualquer imagem. Aqui, eu vi essa aqui que me chamou a atenção. Essa imagem bem interessante, mostrando... Aqui é de contagem de células também, mas a gente percebe essa imagem aqui, que vocês estão vendo no cantinho da tela, em citometria de fluxo, bem semelhante assim também, tá? Então, é histograma. Isso aqui é um histograma, como vocês podem ver aqui, né? Então, eu tenho, ó, esses dados aqui, ó, esse padrão, tá? Tudo isso daqui é histograma. Então, esses histogramas geralmente vêm nos hemogramas, né? Tá? Ajuda muito a gente a interpretar um resultado, tá? Então, o histograma... Ele pode vir em gráfico de barras no eixo, no qual o eixo horizontal, em pequenos intervalos, apresenta valores assumidos de uma variável de interesse. Aqui, o que a gente viu, aqui, ó, esse é em barra, né? Olha lá, isso é um histograma em barra, mas lembrem-se que isso também é um histograma, tô até dizendo, né? Dispersograma e um histograma, tá? Então, ele pode ser apresentado em barras, como esse, ou assim, tá bom? Então, auxilia na visualização de dados e comparações entre eles. E como, né, pessoal, eu consigo comparar? Se eu pegar uma barra dessa, eu consigo muito bem comparar, né, que entre 6 e 9 anos, a gente não sabe o que é que ele está demonstrando aqui, mas entre 6 e 9 anos, né, 8 anos, né, aqui na verdade, 8, né, que é essa barra que ele demonstra, que eu peguei um qualquer, um histograma da porcentagem de cães portadores de tumor mamário. Então, a gente provavelmente que, né, ele fale que aos 8 anos os cães, né, têm mais tumores, né, uma incidência, uma porcentagem maior de tumores mamários, né?
Então, a gente consegue, através de um histograma, visualizar os dados e comparar de uma maneira muito simples, né? E claro que, mais uma vez, eu quero que vocês façam para mim um histograma, né? De qualquer coisa que vocês quiserem. Estamos, uma dica, né? Mas essa dica só pode ser pega. Não, na verdade, esse não pode fazer, porque senão vocês vão querer às vezes, né? E, por exemplo, estamos aí na época da Covid, né? Poderíamos fazer um histograma aí, mais ou menos igual a esse, né? De qual é a porcentagem, né, maior de idade, né? E faria. Então, eu quero que vocês façam um histograma também de alguma reação ao que vocês desejam. Tudo bem? Para ser encaminhado junto com o fluxograma. Então, aqui, mais um exemplo de um histograma em barras, certo? Bom, vamos lá. Continuando, vamos falar agora sobre a matriz Gucci. A matriz Gucci, que significa G de gravidade, U de urgência, T de tendência. Não sei se vocês viram essa matriz Gucci e se lembravam dela, né? Então, a gravidade é qual o impacto que esse problema irá gerar para as pessoas, processos, resultados a curto e a longo prazo. Mais uma vez, eu vou pegar a Covid-19, tá? Qual o impacto que a Covid-19 irá gerar para as pessoas, para os processos e para os resultados, seja a curto e a longo prazo. A urgência, qual o tempo que você precisa para resolver esse problema e que tempo você tem para resolver? Então, qual o tempo nós precisamos para resolver o problema da Covid? Né? Muitos meses, né? Até quando for resolvido, né? Tempo indefinido. E a tendência? Como esse problema pode aumentar? Quais as chances de crescer? Se ele pode crescer, acabar por si só. Então, percebam como o exemplo da Covid é ótimo para a matriz Gucci, né? Porque eu consigo avaliar os 3 parâmetros, né? Então, qual o impacto que isso vai causar? Quanto tempo eu preciso para resolver? E se isso pode aumentar? Então, bom, qual o impacto que a Covid irá ou já está causando em números, né? Principalmente impactos econômicos, mas também impactos sociais, políticos, né? Urgência, quanto tempo precisa para se resolver? Não se sabe, né? É um tempo indefinido. E como esse problema pode aumentar? Quais as chances de crescer? As chances são inúmeras caso a população não cumpra o isolamento social, né? Então, através da matriz Gucci, através do exemplo da Covid, nós conseguimos usar essa ferramenta de matriz Gucci como exemplo, certo? Então, essa matriz é uma ferramenta de análise de dados de propriedades de problemas ou trabalhos no âmbito organizacional e ou pessoal. É necessário que cada problema a ser analisado receba uma pontuação de 1 a 5 em cada uma das características. Então, obviamente, aqui, né? Quanto maior a gravidade, maior o número, né? Então, por exemplo, os defeitos na produção da embalagem aqui. A gravidade é 5, né? Ou seja, o impacto que vai causar a produção da embalagem é muito, né? Na verdade, ela em todos, né? Em todos os parâmetros ela está bem alta, né? Então, assim, é um exemplo só de uma tabela, né? Então, por exemplo, o aumento no consumo da água, a tendência. Qual a tendência que venha a aumentar o consumo da água? A tendência é pouca, baixa, né? De 1 a 5. Tudo bem quanto à matriz Gucci? Aqui é só o que eu estava dizendo, tá? Nota 5 para os maiores valores e 1 para os menores, né? O que eu acabei de falar, tá? Ou seja, um problema extremamente grave, urgentíssimo e com alta tendência a piorar, com o tempo receberia uma pontuação de 125. Porque eu multiplico a gravidade vezes o U, né? Vezes o T, a tendência. A urgência vezes a tendência, certo? Como, por exemplo, aqui, né? Olha lá, o grau crítico, né? Então, 125 é o limite, né? Que todos receberam 5. Bem tranquilo, né? Vamos para mais um. Vocês disseram que já viram esse, né? Que é o diagrama de Pareto. O diagrama de Pareto e o diagrama de Chikawa, que são os últimos. O diagrama de Pareto classifica os problemas por tipos, pela sua ocorrência
num processo de estratificação de dados. Então, né, o princípio 80-20, problemas pouco vitais ou problemas muito triviais, né? Então, 20% dos problemas causam 80% das dores de cabeça, né? Então, por isso é o 80-20, princípio do 80-20. Tipos, classifica os tipos pela sua ocorrência, certo? Então, por exemplo, olha vários exemplos aqui. 80% do total das vendas está relacionado a 20% dos produtos. 80% dos acidentes de trânsito são causados por 20% dos motoristas, percebem? O tipo e a ocorrência, né? Então, o tipo de acidente de trânsito e a ocorrência, 20% por motoristas, ocorrem por motoristas, né? E assim vai aqui com os exemplos, né? Bem tranquilo esse princípio 80-20. Aqui mais um do diagrama de Pareto, né? Então, a população e a renda, né? Poucos, né? Então, mais triviais. E aqui muitos e triviais, né? Então, a regra 80-20. 80-20. Ok? Aqui mais um de diagrama de Pareto, da mesma maneira, ocorrências total acumulado. Né? Consiste na mesma característica aqui. Problemas por tipos, pela sua ocorrência no processo de estratificação de dados, né? Mesma maneira. Agora, a questão é priorizar e evidenciar o problema principal. Mas você pode estratificar o problema principal para buscar os seus desdobramentos, ou seja, né? Ele está dividindo, estratificando esses problemas, né? Certo? Para buscá-los, né? Tudo bem? E, por fim, o diagrama de Ishikawa. Construir esse diagrama, né, que é chamada causa ou efeito, esse nome aqui ele é mais conhecido, espinha de peixe, vocês já devem ter ouvido falar, o 6M, deve ser realizada maior número possível de pessoas envolvidas com o processo considerado para que possa ser construído completo e não omita causas relevantes, né? Então, para levantar essas causas, é legal utilizar o brainstorming, lembra a tempestade de ideias, em um curto período de tempo. Aqui tem um exemplo, então, parece uma espinha de peixe, né? Então, ele está avaliando a medida, a mão de obra e a máquina, a matéria-prima, o meio ambiente e o método, e o efeito disso. Então, a causa e o efeito, né? Qual é a causa e o efeito disso, né? Aqui, mais uma vez, né? Diagrama de Ishikawa. Então, o problema ou efeito específico, eu avalio as causas passíveis de ação, né? Um layout importante, escreva pouco sobre muitas causas e não muito sobre poucas causas, né? Por isso o brainstorming ele é legal nesse caso. E problemas complexos é necessário dividir esse diagrama, né? Senão, pense, ele só vai crescendo e aí vai ficando difícil o entendimento. Aqui, mais uma vez, mais um exemplo de um diagrama, né? Onde ele está associando aqui causa e efeito, mais uma vez. E algumas armadilhas, né? Não é legal concluir causa e efeito por intuição, decidir pelo caminho mais curto, né? Que aí não é nada fidedigno também. Dimensionar mal o problema, contentar-se com uma única solução, isolar-se do problema ou desprezar detalhes. Então, para que esse diagrama de Ishikawa, essa espinha de peixe, seja feita de uma maneira correta, é necessário que tudo isso aqui seja feito de maneira contrária, né? Certo? Tudo bem até aqui, pessoal? Espero que vocês tenham entendido essa parte, tá? Das ferramentas, né, da qualidade. O nosso vídeo ficou um pouquinho comprido, mas porque era muita coisa que a gente tinha para trabalhar. Tá? Então, e quaisquer dúvidas que vocês tiverem sobre, estaremos aqui para saná-las. Tudo bem? Muito obrigada!